Olá, galera. Eu sou a pastora Larissa Raira, estou aqui com meu irmão Júnior. e esse é mais um episódio do nosso podcast Mais um Passo. Nós queremos agora trazer mais um episódio da nossa série Unidade. Para que esse episódio não fique tão extenso, nós vamos dividi-lo em blocos, né, Júnior? Dois blocos. O primeiro tratando do capítulo número 2, que Isso. é A Igreja é Nós. E o segundo bloco a gente fala do capítulo número 7. Isso. Então você já fica ligadinho, assiste a primeira parte, o primeiro bloco e o segundo também, todos os episódios para que você seja abençoado na sua vida, assim como nós estamos sendo aqui compartilhando com vocês todas essas ideias, principalmente dessa série tão poderosa. Essa série ela tem sido muito transformadora nas nossas vidas. Ela tem renovado pensamentos, ela tem realmente nos transformado. Estamos em conversa para levar essas ideias para as nossas igrejas, para a gente começar a conversar, fomentar a unidade, né? Então fique ligadinho aí com a gente e já vá aproveitando. Júnior, faça as honras. Quem é Douglas Gonçalves? Douglas Gonçalves é pastor da família Jesus Cop, idealizador também desse movimento que é o Jesus Cop. Ele é formado em psicologia também, filho do também pastor Josué Gonçalves. Esse você conhece. Fala sempre sobre família. Se você não conhece, precisa conhecê-lo. Tem um ministério abençoado e abençoador, falando para as famílias do Brasil há um bom tempo. Ministério honrado, são mais de 30 anos pregando e ensinando para a família. Conheça-o também, Josué Gonçalves. E o Douglas Gonçalves trouxe para a gente esse livro que é muito interessante. Dentro da nossa série, a gente vai estar abordando só esses 2 capítulos, mas fica de novo aquela indicação para que você adquira o livro, compre e dialogue sobre esse tema. É muito bom a gente estar conversando aqui sobre unidade, mas se você puder levar para a sua igreja, levar para o seu grupo também, vai ser muito rico. Isso, não retenha essa bênção só para você não, viu? Abençoe outras pessoas. Vamos logo dar início, então, sem mais delongas. Nós queremos trazer alguns destaques do capítulo 2 nesse primeiro bloco. E o primeiro destaque que eu quero trazer, que já me chamou bastante atenção, é uma frase bem emblemática que tem nesse capítulo, que diz assim: já não é mais o pecador contemplando o Cristo crucificado, é o pecador sendo crucificado com Cristo. Isso já vira uma chave, né? Você já começa a dizer, olha, eu já saio da individualidade de pecador, eu sou um pecador e Cristo é aquele que está lá morrendo pelos meus pecados. Já comece a mudar essa visão, já se transforme a sua visão daí. Não é que você está daqui contemplando ele sendo crucificado, né? Cumprindo a obra da redenção da minha e da sua vida. Mas já comece a entender que somos nós que estávamos sendo crucificados ali. E de onde é que ele tirou isso? Ele mesmo responde, lá em Gálatas 2:20, diz assim, Paulo, né, dizendo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Cristo não foi sozinho, ele levou os nossos pecados. Mas quando ele ressurgiu, nós ressuscitamos com ele. E também hoje não somos mais só eu, Larissa, só eu, só Júnior. Não, agora é nós. Nós estamos juntos com Cristo, porque agora ele vive em mim. Só que quando ele passa a viver em mim, eu também continuo viva. Então não sou eu que estou vivendo, somos nós. Nós estamos vivendo, eu e Cristo vivendo em mim. E ele dá também mais um outro exemplo, que aqui, para mim, já é assim, como é que eu posso resumir? Já seria a recompensa máxima de viver essa unidade, que é Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está vivendo, se você foi crucificado e está ressuscitado com Cristo, né? Vamos ressuscitar no corpo de glória quando ele vier buscar a sua igreja, amém? Amém. Então, quando isso acontecer, nós passamos a viver nele, já é o benefício máximo de estarmos em Cristo, de sermos nós vivendo, como Paulo citou em Gálatas, que para nós não haverá nenhuma condenação. E é como o Douglas, ele ressaltou muito bem aqui, ele diz assim,
Note que o versículo não diz aqueles que creem, mas aqueles que estão. Qual é essa diferença? Lembra no início que eu falei que diz assim, aqueles que creem é aqueles que estão daqui e reconhecem, eu sou pecador, Cristo crucificou e pagou os meus pecados. É aqueles que estão, que diz assim, olha, com Cristo nós fomos crucificados, mas também quando ele ressuscitar, ou quando ele ressuscitou, desculpe, nós também ressuscitamos com ele. Então, esse viver em Cristo, estarmos em Cristo e Cristo estar em nós, já traz pra gente uma recompensa maravilhosa. Por isso a unidade, por isso o título, né? A igreja é o nós. Tanto nós com Cristo, com a Trindade, tanto nós com os irmãos uns com os outros. Muito interessante a leitura da Bíblia quando a gente faz dessa forma, né? Ele pega uma ilustração, porque talvez quando a gente imagina aquela cena da crucificação, a gente só se coloca no lugar do espectador. Isso. E ele transforma isso dizendo, não, nós estávamos sendo crucificados junto com Cristo. E ele pega, né, Paulo aí, esse versículo do Gálatas 2, e transforma para a gente a leitura, que às vezes os verbos ali passam desapercebidos, né? Isso. Fui crucificado, eu fui crucificado com Cristo. Então Paulo usa todo esse peso de eu não fui um espectador, eu fui crucificado com ele. Então, por isso, não sou mais eu que vivo, eu morri naquela cruz. Exatamente. Quem vive agora é Cristo em mim. E também o outro versículo, que foi essa ênfase que você deu aí muito bem, não é para aquele que crê em Cristo. Não é para o espectador, né, Júnior? Crê em Cristo. Sim. É para aquele que está com Cristo. Para aquele que estava lá na cruz quando Cristo estava. E meu destaque também é esse pensamento sendo expandido. Porque a continuação. Ele traz lá no 1 Coríntios 15, 22, ele vai dizer, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. E a frase que ele dá, que eu queria dar o destaque aqui, é a seguinte, ele vai dizer, podemos então dizer que a salvação significa sair da individualidade de Adão e entrar na coletividade de Cristo. Por que coletividade de Cristo? Porque ele vai dizer que estando em Cristo, né, aqueles que estão em Cristo, eles fazem parte da Trindade. Então a gente sai dessa individualidade e entra na coletividade. E isso chama atenção, porque você lembra do diagnóstico dele na introdução, nós agora vivemos em uma sociedade que dá muita ênfase à individualidade, ao pensar em mim, as coisas que me são úteis, agradáveis, todos os meus relacionamentos são baseados naquilo que é bom para mim. Sim. Ele vai dizer que nós precisamos enxergar a coletividade. Então, ser igreja é ser nós, é pensar um pouco menos em mim e pensar um pouco mais em todo o grupo. Então, é muito rico a gente ver como é que ele trabalha dessa forma. E pensar em tudo aquilo que representa o nós, né? É o nós, como você ressaltou, é o nós da Trindade, mas é o nós de uns com os outros também. Não é só aquele nós de uns com os outros, é que nós estamos, como nós adentramos na coletividade. Eu acredito que foi no primeiro capítulo que ele diz assim, que nós servimos, nós adoramos a um Deus que é coletivo, um Deus que existe, né, que se manifesta em três pessoas, um Deus que ele é interrelacional. Então nós existimos, adoramos, servimos, morremos e ressuscitamos com esse Deus, com esse Cristo. Por isso a igreja é nós. Isso, um Deus de amor, ele fala lá, um Deus de amor só poderia criar também um igual a ele, porque ele diz, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, um ser que também fosse relacional, que somos nós. Gente precisa de gente, ele chega a dizer lá nesse capítulo. Ele dá uma equaçãozinha, né, Júnior, que ele diz assim, que o homem mais Deus é igual ao homem sozinho, né, fazendo a referência do Jardim do Éden, né, porque Deus já estava na viração, conversando com Adão, e ainda assim ele disse, não é bom que o homem esteja só. Foi a única coisa que ele disse que não era bom do que ele criou, né? Isso. E ele cuidou logo de corrigir, sendo perfeito como ele é, obrigado, Senhor, cuidou logo de corrigir, e corrigiu muito bem quando nos criou, né? Nos entregou aí para esses maridos, e aí
o homem mais sábio, que foi Salomão, vai dizer que aquele que encontrou a esposa achou um tesouro, né? Louvado seja Deus. Mas aí Amém. entra também a questão do pecado, que ele fala que quando o pecado entrou, essa relação foi quebrada. Então, as dificuldades que a gente vive hoje em se relacionar é por conta do pecado. Por isso, nós precisamos estar em Cristo, crucificados com Cristo, estar em Cristo, não crer em Cristo, né? Crer sim, que é no sentido de acreditar, de buscar, de ter fé. Mas quando ele fala estar em, estar junto... É ir além desse crer, né? Não é só essa brilhante esse tipo de leitura que às vezes passa desapercebido. Verdade. E agora eu quero, né, com tudo isso aí, que tenho certeza que está borbulhando em seu coração, eu quero lhe fazer uma pergunta. Diante da cruz, você está crendo ou sendo crucificado? Você está sendo meramente espectador? Você crê? Você afirma que ele é o Filho do Deus vivo? Tudo bem, ele é o Cordeiro? Amém. Mas não, eu ainda não me vejo ali. Se esse momento ainda não chegou para você, o momento de dizer eu fui crucificado com Cristo, eu oro para que o Espírito Santo lhe traga esse convencimento, para que você alcance esse entendimento e aí possa partilhar, né, Júnior, de todas as maravilhas que há para aqueles que foram crucificados em Cristo Jesus. Eu oro para que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Então fique essa reflexão. Saia, se você ainda estiver nessa posição de simplesmente aquele espectador que crê, que até afirma, que sabe que é verdade, saia do espectador e passe a ser crucificado. Vamos viver em Cristo e Cristo vivendo em nós. E assim não haverá nenhuma condenação. Saiba que um Deus que não anda só não quer que você esteja só. Exatamente. Então, se une com esse Deus, compartilha a unidade, porque vê que interessante, Deus nos fez para que a gente faça parte dessa união que já existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos dotou com a capacidade de sermos relacionais. E quando a gente... o mês para que a gente esteja ali. E quando a gente crê em Deus, quando a gente está em Deus, Ele nos coloca numa família, que é a nossa igreja, que é a nossa comunidade. Ele não nos salvou para que a gente viva só. Essa experiência de salvação, ela é vivida na coletividade. Por isso, o subtítulo do texto é A Imagem de Deus em Nós. É nessa união, nessa unidade que nós refletimos a imagem de Deus. Isso é verdade. Gente, a gente ficaria aqui horas, né, Júnior, conversando. É um assunto realmente muito rico. Por isso, leia, estude, se aprofunde e fica ligadinhos que logo, logo nós teremos o segundo bloco. Deus abençoe sua vida. Podcast Mais um Passo, andando como Jesus andou.